Olá, boa noite. Nós somos no Ministério O Evangelho da Sabedoria e hoje a palavra é sobre a perseverança que devemos ter, porque as vitórias espirituais, a conquista do domínio próprio, só vem com um esforço contínuo e perseverante. Ninguém que começa a lutar para vencer algum problema hoje conseguirá realizar essa tarefa hoje. É necessário acreditar que todos os seres humanos devem perseverar e, aos poucos, construir esses momentos de vitória. Não existem vitórias através de mágicas, através de coisas fáceis. Devemos aprender a persistência, a perseverança, ter paciência e nunca desistir, por mais que seja difícil. Por mais que seja doloroso, em muitos casos, é necessário continuar se esforçando, resistindo às próprias vontades malignas, até que a libertação se efetive, porque foi isso que Cristo deixou escrito. Aquele que bater na porta continuamente será atendido. Aquele que pedir continuamente receberá. Aquele que buscar continuamente encontrará. Ele não disse aquele que busca uma vez, aquele que pede uma vez, aquele que bate uma vez. Ele disse aquele que persevera. E o que persevera é o que de fato conhecerá a verdade. Porque ele disse isso aos fariseus: se vocês permanecerem nos meus ensinamentos, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Para conhecer a verdade, a Cristo, a Deus, é preciso perseverar nos ensinamentos de Deus e de Cristo. É estar continuamente praticando, observando, meditando, até que aquilo se integra no seu interior, nos seus pensamentos, e você vai compreendendo a verdade. E a verdade te libertará. Te libertará do quê? Te libertará da escravidão dos pensamentos. Te libertará da escravidão do pecado. Te libertará das ilusões da sua própria mente. Te estabelecerá na rocha da verdade, da realidade, de modo que a sua percepção de si mesmo e do ambiente e das circunstâncias existenciais se tornará clara. E, essa percepção se tornando clara, você compreenderá a vida e a piedade e saberá o que deve fazer em toda e qualquer ocasião para que a paz se mantenha no seu interior e o bem que você pode fazer seja executado para todos, seja disseminado a justiça, o bem que você pode fazer. E assim o Evangelho se concretiza na sua vida como uma realidade estabelecida e não uma ideia mental. Porque para a maioria o Evangelho é uma ideia mental, uma filosofia, um tipo de sabedoria, como as sabedorias orientais, os ensinamentos filosóficos de todas as correntes existentes, o platonismo, o aristotelismo, o pitagorismo, as filosofias hindus. Grande parte das pessoas tem o Evangelho apenas como uma filosofia. Mas o Evangelho não é uma filosofia, mas é uma realidade que deve ser integrada no nosso pensamento e na nossa atitude, de modo que aquilo que Cristo é, nós nos tornemos como Ele. E a partir do que nos tornamos como Ele, absorvemos aquilo que Ele é e nós assim também nos tornamos. E por nos tornarmos como Ele, nos uniremos a Deus e estaremos sendo parte
da sabedoria suprema e do corpo eterno da verdade, participantes da gloriosa sabedoria de Deus e da verdade suprema, que nos integra no próprio Criador, na essência de toda a realidade. O Evangelho é isso, é um caminho para que o homem se reestabeleça na santidade, de maneira que ele se une a Deus. Mas unir-se a Deus é ser como Ele. E ser como Ele é praticar o que Ele faz. E praticar o que Ele faz é agir com justiça. E para agir com justiça é necessário obedecer os ensinamentos, perseverar nesses ensinamentos, até que isso seja integrado, até que você se torne os próprios ensinamentos. A palavra de Deus inscrita não em tábuas de pedra ou em papiros, mas nas tábuas de coração, do coração, na mente, nas atitudes, nos pensamentos, nas palavras, nos frutos da vida. Este é o grande Evangelho de Cristo. E para que isso comece a acontecer, é preciso persistência, perseverança nos ensinamentos dele, até que conheceremos quem ele é, e o que ele é, e o que ele faz, e o que ele quer que façamos. E conhecendo, nos libertaremos, porque quem conhece a verdade, por ela é libertado. Só que a verdade não é conhecida de maneira total, porque é impossível conhecer a verdade enquanto seres humanos de maneira absoluta. Ela é conhecida em estágios, gradativamente. E por isso que a libertação é um processo. Você conhece uma coisa, vence uma coisa relacionada a isso. Você conhece mais um pouco da verdade, vence outra coisa, se liberta de outra coisa. Você conhece mais um pouco da verdade, se liberta de mais uma. E assim sucessivamente no decorrer da existência, da vida. E no percurso que se chama o caminho da santificação, que é o caminho da verdade, porque a verdade é um caminho que se trilha para conhecer a Deus e a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, consegue-se vencer os equívocos, os defeitos da mente, do coração, e agindo com justiça, nos assemelhamos a Deus, nos unimos a Deus, porque, como foi dito, se unir a Deus é ser como Ele, e ser como Ele é praticar o que Ele pratica, e o que Ele pratica é a justiça. E dessa forma estaremos sempre crescendo, compreendendo, penetrando nos segredos elevados. E aos poucos a nossa mente se expandirá e começaremos a entender mais das coisas de Deus, dos segredos da eternidade. Só que é necessário perseverança. A palavra perseverança é dita muitas vezes, porque este é o tema central de toda caminhada cristã. Perseverar até o fim e nunca desistir. Porque aquele que persiste colherá os frutos. Imagine que um agricultor plante castanha do Pará. Sim. Imagine uma fazenda de castanheiras. São árvores que demoram 12 anos para dar fruto. 12 anos. Se esse agricultor plantasse 1000 árvores dessas, e no quinto ano ele desistisse, ele não colheria nenhum fruto. Porém, se ele persistir por mais alguns anos, ele colherá seus frutos, porque a castanha do Pará é uma árvore
muito rentável. A castanha do Pará rende bons frutos, só que ela demora para crescer, demora para frutificar. Assim é a existência, assim é a vitória sobre a natureza humana. Dominar os pensamentos é um processo que demora. Vencer a vontade da carne é um processo que demora. Mas todos que desempenharem esse processo e que persistirem conseguirão. Adquirir inteligência e sabedoria é um processo que demora. Mas todos que buscarem isso conseguirão. E aos poucos vão desenvolver-se no Evangelho de Cristo, na verdade de Deus, no próprio aperfeiçoamento da pessoa humana, se tornando seres cada vez mais perfeitos, mais parecidos com Deus, resguardando sempre a humildade de reconhecer que, enquanto estamos na natureza mortal, cometemos erros, e esses erros devem ser seguidos de arrependimento e busca por uma transformação concreta, mudança de direção. Assim, precisamos resguardar, guardar a justiça. E é o que eu convido todos vocês a fazer. A lutar pelo que é bom, justo e santo. A perseverar até o fim, independente da dor que se está sentindo, dos sofrimentos, das angústias, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que não desfalecer colherá os frutos e assim obterá a paz perpétua, eterna com Deus, com Cristo. Pensem sobre isso. Se inscrevam no canal O Evangelho da Sabedoria. Leiam a Bíblia todos os dias, orem a Deus. Se esforcem para adquirir o conhecimento de Deus e para adquirir conhecimentos úteis à sua vida profissional e pessoal também. Compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir essas palavras e possam meditar sobre elas e integrá-las na sua vivência cotidiana com esperança.